Bem-vindo, meu amigo ou minha amiga. Se inscreva neste canal se você curte esses relatos e comenta aí de qual cidade você me assiste. O pátio está vazio. Sempre está. Acordo antes do sol invadir a casa. Aquele horário suspenso entre a escuridão e o dia, quando o mundo ainda dorme e só os pássaros sabem que algo está mudando. 42 anos que vivo nesta fazenda. 23 desde que Zé desceu daquele cavalo e não subiu mais. É o corpo que aprende sozinho, depois de tanto tempo vivendo sozinha. As mãos já conhecem o caminho até a cozinha sem precisar de luz. Sei onde está cada coisa. O bule de metal, o café pendurado no prego, a chaleira que faz barulho quando a água ferve. Tudo está sempre no mesmo lugar, porque mudança é luxo de quem tem alguém para conversar sobre isso. Acendo o fogo a lenha. As mãos tremem um pouco, não de frio, porque aqui em Goiás o frio é luxo. Tremem porque são mãos velhas que tiveram que aprender a fazer tudo sozinhas. Tremem de cansaço que vem de 23 anos de madrugadas sozinha. As galinhas começam seus gritos miúdos no galinheiro. Elas entendem que a madrugada está terminando. Seu próprio relógio interno que não falha. Às vezes, invejo aquela certeza delas. A terra vermelha do interior não deixa ninguém esquecer o peso das coisas. Quando chove, e chove bastante aqui, vira barro pegajoso que gruda nas sandálias, na barra da saia, nas unhas. É um barro teimoso que não sai com água. Tem que esfregar com força, cavar com os dedos, quase arrancar um pedaço de pele junto. Quando o calor seca tudo, a terra fica dura como cimento queimado. Rachada em padrões que parecem desenhos de Deus, linhas retas que dividem o chão em retalhos. Ninguém consegue cavar naquilo. Nem esperança consegue fincadura quando tudo está tão seco. Eu aprendi a viver com os dois estados, a terra molhada e a terra seca. Aprendi que elas não são tão diferentes assim. Ambas machucam, ambas marcam, ambas deixam cicatrizes que não saem. Depois do café, que tomo em silêncio, ouvindo os grilos da noite se despedirem e os pássaros da manhã gritarem seus bom dia que ninguém pediu. Vou para a horta. Os tomates não se plantam sozinhos. Nem as abóboras, nem o feijão, nem a vida. A gente cultiva ou morre de inanição. Escolhi o trabalho. Ele não me decepcionou como as pessoas fazem. Agora, aos 55 anos, meu rosto é um mapa de vincos. Cada ruga é uma história que ninguém pediu para ouvir. As mãos são duras como couro de sela. O tipo de dureza que vem de anos pegando na terra, puxando cordas, carregando peso que deveria ter sido dividido por 2 corações, não um. Não me olho no espelho há tempos. Não preciso. Sei exatamente quem vejo ali. Uma mulher que aprendeu que sofrer é mais fácil quando você está sozinha. Ninguém te decepciona. Ninguém vai embora de novo, porque ninguém nunca chega. Os dias são iguais. Café ao amanhecer, horta pelas primeiras horas, quando o calor não está ainda selvagem. Pequenos reparos na casa, quando o sol está a prumo demais para estar fora. Limpeza da cozinha, contagem de quanto de comida tem. Sempre contagem, porque desperdício é coisa de gente que não sabe o que é necessidade. À noite, sento na varanda velha, naquela cadeira de vime que Zé trançou com as próprias mãos, mãos que já não existem, e olho o céu imenso deste interior. O céu aqui é diferente das cidades. É mais perto, mais pesado. As estrelas parecem tão grandes que dá medo elas caírem na gente. Naquela varanda, agradeço silenciosamente por ter chegado até aqui sem perder completamente o juízo. Agradeço ao Deus que deve existir em algum lugar por me dar um corpo que ainda funciona, uma casa que não caiu, uma terra que ainda produz. Ninguém passa por aqui. A estrada que leva à minha porta é de terra, não asfalto, não pedra. Pura terra que muda com a chuva e vira pó com o calor.
De vez em quando passa um ônibus que conhece seu próprio caminho mais que os passageiros nele. Um carro, uma carroça puxada por burro. Pessoas que vão para algum lugar que não é aqui. Tem meia dúzia de casas espalhadas nesta região, cada uma tão longe da outra que grito não alcança. O vizinho mais próximo fica a 2 quilômetros. Eu contei passos quando mudei para cá. É perto demais para privacidade, longe demais para ajuda. Eu gosto disso, ou pelo menos tinha gostado. Até aquela terça-feira em que tudo mesmo, desabou na minha porta como chuva que ninguém pediu. Era quarta-feira quando ouvi os latidos. Não eram latidos normais de cachorro defendendo o território ou pedindo atenção. Eram latidos desesperados, rouco, como se o animal estivesse gritando. Aquele tipo de som que sai quando você está morrendo e o corpo ainda tenta pedir ajuda. Eu estava dentro de casa, secando as mãos na saia, depois de regar a horta com a água que tinha guardado da chuva da semana anterior. A água é ouro aqui. Guardamos como o rico guarda dinheiro. Quando ouvi, congelei com as mãos ainda molhadas. O som vinha de fora, perto do portão principal. Naquela área entre o portão e a estrada onde ninguém nunca está porque não há razão para estar ali. Fiz de conta que não ouvi. Virei as costas para essa verdade que tinha começado a gritar. A gente aprende a fazer isso muito bem. Virar as costas, fechar as orelhas, viver como se o mundo fosse só as 4 paredes da sua casa. Mas os latidos continuaram. E depois, Deus me perdoe, virou um choro. Um choro de criança que não consegue se sustentar sozinha. Aquilo me congelou de uma forma diferente. Aquilo alcançou o lugar que eu tinha selado bem, trancado com cadeado, enterrado embaixo de 23 anos de isolamento. Saí da cozinha devagar, como quem caminha para enfrentar algo que sabe que vai doer. Abri a porta da frente. O calor do fim de tarde queimava a pele. Deviam ser 5 horas da tarde, aquele calor seco e mortificante de Goiás que resseca até os lábios e faz a garganta arder só de respirar. O pó da estrada subia com o vento quente, tingindo o ar e tudo nele de vermelho. Do outro lado do portão de ferro velho, sentada bem na beira da estrada vermelha, havia uma menina. Não podia ter mais de 8 anos, talvez 7. Era difícil dizer porque a fome e o medo deixam as crianças com aparência diferente da sua idade. Descalça, os pés cobertos de poeira vermelha que parecia sangue seco. O vestido era rosa uma vez. Agora era uma cor indefinida de sujeira, terra e aquilo que corpos deixam quando sofrem. Rasgado em 3 lugares, sangue seco, de verdade dessa vez, em volta dos joelhos. O cabelo, o que restava de um cabelo que tinha sido escovado uma vez, era um nó gigante de poeira, folhas secas e desespero. Ao seu lado, um cachorro que tinha sido bonito uma vez. Agora tinha as costelas marcadas embaixo da pele, tão fino que dava medo ele desabar. A pele caída, os olhos fundos de fome. Mas aquele cachorro lambia o rosto da menina de forma desesperada, como se fosse a última coisa que ele soubesse fazer. Ela me viu. Seus olhos eram 2 furos de desespero tão profundos que me fizeram desviar o olhar. 30 segundos passou. Não mais. Mas foram 30 segundos em que nossas vidas tiveram a chance de se cruzar ou passar uma ao lado da outra, ignorando-se. Depois a menina sussurrou, com uma voz que tinha perdido a maior parte da força. Vovó? Aquela palavra não era para mim, mas era para alguém que não estava vindo. Meu corpo fez o que meu coração tentava impedir. Caminhei até o portão. Meus pés se moveram sozinhos, como se tivessem vontade própria. Abri o portão que rangia há 3 meses pelo menos, e senti o peso da tarde queimada me envolver como um casaco molhado. Onde está sua avó, menina? Perguntei, e minha voz saía estranha, como se não tivesse saído da garganta em muito tempo. A menina apontou com um dedo magro para trás dela. Ela dormiu, disse, e havia uma lógica infantil naquilo.
como se dormir na beira de uma estrada seca sob o sol de 40 graus fosse algo completamente normal. Ela apontava para longe, talvez 100, 120 metros. Naquela distância, deitado no chão vermelho, havia o corpo de uma mulher antiga, imóvel, tão imóvel que aquilo fez meu pulmão congelar. Ela disse para eu ficar com cinzas, continuou a menina, abraçando o cachorro magro que respondia ao nome com um movimento fraco da cauda. Ela disse que ia só descansar um pouquinho, que a gente tinha saído do ônibus porque ela não conseguia andar mais. Eu conhecia aquele descanso. Conhecia bem demais. Não pensei mais. Pensar era luxo que eu não tinha. Meu corpo funcionou como máquina, porque máquina não sente, não se machuca, não entra em pânico, apenas funciona. Caminhei até a mulher deitada. Cada passo na terra quente era um passo na direção de algo que eu tinha passado 23 anos evitando. A mulher tinha 70 anos, talvez 80. Era impossível dizer porque o calor e a desidratação severa enrugam de forma que idade comum não consegue. Ela respirava, pela graça de Deus, que não me abandonou completamente, ainda respirava, mas tão fraco, tão superficial, que parecia que a garganta dela tinha esquecido como fazer isso direito. Não respondia quando falei com ela. Não se movia. Os lábios estavam rachados, não só secos, rachados até sangrar. Os olhos meio abertos mostravam apenas branco, golpe de calor, desidratação severa, talvez os dois brigando dentro dela. Levantei aquela mulher. Pesava quase nada, como se a vida já tivesse sugado a maior parte do peso dela, e a carreguei de volta em direção à casa. A menina me seguiu, segurando na bainha molhada do meu vestido de algodão, o cachorro aos saltos desorganizados ao nosso lado. Entrei dentro daquela casa que tinha sido meu isolamento e agora ia ser meu teste. Botei a mulher, que descobri depois se chamar Aparecida, na minha cama. A cama que Zé e eu dividimos. A cama que depois foi só minha durante 23 anos de noites que parecem décadas. Água, pano molhado, rasgado de um lençol velho, ventilador elétrico que funcionava quando a energia vinha, e vinha pouco. Tudo que se faz nessas situações. Tudo que Zé fez uma vez comigo, quando quase morri de febre aos 30 anos, quando ainda havia esperança demais em tudo. A menina, Marina, ficou de pé ao lado da cama, vendo tudo com aqueles olhos que tinham visto demais para ser de criança. Ela vai ficar bem? Perguntou. E havia uma esperança tão frágil na voz dela que quase quebrei ali mesmo. Vai, menti, porque mentira é a única moeda que temos para negociar com crianças que sofreram demais. Sua avó é forte. O cachorro subiu na cama, a primeira coisa macia que tinha sentido em quanto tempo, e deitou ao lado de Aparecida, seu corpo magro oferecendo a única coisa que podia oferecer: companhia. Essa noite fiz caldo de galinha. Não porque tivesse galinha, tinha, mas porque caldo é a medicação mais próxima da magia que pobres como eu conhecemos. Deixei Marina comer enquanto eu observava. Observava os movimentos dela, a forma como o medo ainda controlava, até o jeito que mastigava, como se a qualquer segundo alguém fosse tirar aquela comida da sua boca. Depois, a menina caiu no sofá e dormiu. Aquele tipo de sono pesado de quem não conseguia relaxar há dias. Seu braço caiu para fora do sofá, ainda segurando um pedaço de pano que tinha trazido. Talvez tudo que tinha do pai, da mãe, de alguém que a amava. Eu fiquei acordada, sentada naquela cadeira ao lado da cama, onde a Aparecida respirava fraco demais para estar viva. Alguma coisa tinha mudado em mim, algo que eu tinha fechado bem, trancado com um cadeado, escondido chave tinha se movido. No amanhecer do segundo dia, a Aparecida abriu os olhos. Não focaram em mim. Focaram em Marina, dormindo no chão perto da cama. A criança tinha arrastado um colchão velho para perto da avó durante a noite. E focaram também em Cinzas, que ronronava. Não, latidos não ronronam. Respirava pesado
em paz, pela primeira vez em tempo demais. Você não é minha filha, murmurou Aparecida, a voz mais rouca que terra seca. Não, respondi oferecendo água. Meu Deus, sussurrou ela e começou a chorar. Meu Deus, que Deus abençoe. Eu só fiz o que tinha que fazer. Mas algo naquela mulher, naquela menina, naquele cachorro, algo tinha entrado na minha casa e não estava deixando que eu ficasse inteira. Aparecida acordou de verdade no terceiro dia. Fraca demais ainda para sair da cama. Fraca demais para entender tudo. Mas consciente. Aquilo já era meio vitória. Eu lhe perguntei como tinha chegado ali. Contou em voz pequena, entrecortada, que era a avó. Morava numa cidade pequena, perto de Natividade, no Tocantins. A filha, mãe de Marina, tinha sumido fazia quase 3 anos. Drogas. Um homem errado. A história que é sempre igual, que ninguém quer ouvir. Marina tinha ficado com ela. E 2 dias atrás, o padrasto, um homem que tinha aparecido de repente, tomado conta, começado a bater, tinha mandado elas saírem. Aparecida pegou a menina. Pegou o cachorro que tinha sido do marido morto. Saíram correndo, pegaram caronas em ônibus que iam para lá e para cá. O último que as deixou foi naquela estrada, com a promessa de que era perto de um primo que Aparecida tinha em Palmas. Perto é conceito relativo. O calor tinha vindo devagar, sem avisar, como morte que vem do nada. A tarde tinha chegado. Depois a noite. Aparecida tinha pedido para descansar. Marina tinha concordado porque o que mais podia fazer? Você nos salvou, disse Aparecida segurando minha mão. Fiz o que qualquer pessoa faria, respondi, porque heroísmo é luxo de gente que ainda tem esperança. Não, respondeu ela, com aquela calma que vem de quem olhou para a morte nos olhos e sabe como ela respira. A maioria fingia que não vê. Segue a vida. Você abriu a porta. No 5º dia, o céu começou a fazer promessas. Nuvens pesadas, cinzentas. O tipo de nuvem que em Goiás funciona como aviso de que algo grandioso e possivelmente destruidor está chegando. Eu conhecia aquele aviso. Tinha aprendido a ler o tempo nesta terra como se fosse uma linguagem milenar, uma conversa entre o corpo e a atmosfera. Vai chover, avisei para Aparecida, que estava sentada na varanda, ganhando força devagar. Pode chover, respondeu ela, com uma tranquilidade que assustou. Graças a Deus pode chover. Pelo menos aqui estaríamos seguras. Mas não era chuva que estava vindo, era tempestade. Começou no começo da noite, não com gotas mansas, com barranco d'água inteiro caindo. Granizo batendo nas janelas, como se alguém lá fora estivesse jogando pedras para nos matar. O vento começou a virar, quase levantando a cobertura da cozinha, que já estava velha demais para suportar isso. A luz da casa piscou uma vez, depois 2, e depois morreu. Escuridão total. Marina se encolheu contra mim no sofá. Cinzas choramingava no canto, assustado. Aparecida estava na cama, e eu podia ouvir sua respiração acelerada. Medo reconhece medo de longe. Peguei uma vela, depois outra. O fogo das velas não esquenta nada, mas ilumina o suficiente para você lembrar que o mundo ainda existe além da escuridão. Fui até a janela. Abri a cortina. Aquela cortina que tinha sido branca quando Zé estava vivo. A estrada tinha desaparecido. Aquilo não era poesia, era literal. Onde era a estrada, agora havia água. Água marrom-vermelha que se movia com força que nenhuma água deveria ter. Água que levava galhos, pedaços de tudo, madeira, lixo, a raiva da natureza contra a arrogância do homem que acha que constrói. O barulho era fim de mundo. Aquele tipo de som que faz as tripas tremerem. Meu coração começou a bater errado. Não era só a tempestade, era o que significava, enxurrada. Aqui no interior, quando chove assim, chuva que vem em barranco, chuva que vem com raiva, a água dos morros corre para baixo. Desce tudo junto.
Com velocidade que derruba a árvore que carrega a casa, que mata, a estrada que levava para minha propriedade passava por um vale pequeno. Quando chove assim, aquele vale vira rio temporário, intransponível, uma prisão d'água. Fechei a porta com força. Aparecida apareceu na sala, apoiada na parede. Ainda fraca demais para andar direito, mas animada demais pelo pânico para ficar na cama. Somos prisioneiras, disse ela calmamente, como quem anuncia uma verdade já conhecida desde o início. Ela tinha razão, isoladas, completamente isoladas. Sem telefone que funcionava, tinha perdido o sinal fazia meses, sem energia, sem jeito de chamar ninguém. Se alguém adoecesse aqui, se alguém tivesse uma convulsão, um infarto, uma piora repentina, não havia ninguém para salvar. Havia só eu, uma mulher que tinha passado 23 anos aprendendo a ser sozinha. Agora sendo presa com 2 pessoas e um cachorro dentro de uma casa que balançava. Marina se abraçou a mim com força que assustou. Vamos morrer aqui? Sussurrou ela. Olhei para aquela menina pequena, encolhida, que 18 horas atrás eu não conhecia, que o universo tinha me empurrado para conhecer. Não, disse, puxando-a contra meu peito. Não vamos. Mas enquanto a chuva explodia lá fora, meu corpo inteiro sussurrava a verdade que minha boca não tinha coragem de soltar. Nós já estávamos presas demais, isoladas demais, frágeis demais. E se algo acontecesse, se a Aparecida desabasse, se Marina ficasse doente, se eu simplesmente não conseguisse, dessa vez não tinha ninguém vindo para salvar. Dessa vez era só eu. A noite inteira foi assim, chuva, vento, aquele barulho de mundo caindo, e eu, acordada, verificando se a água não entrava por nenhuma fresta, se a casa não desabava, se o coração de alguém não parava. Marina dormiu enquanto chovia. Aparecida também depois. Cinzas nunca dormiu. Ficou de pé, vigiando, como o cachorro conhece que vigilância é tudo que pode oferecer. Eu só fiquei ali, acordada, lutando. A chuva durou toda a noite e parte do amanhecer. Não consegui dormir. Meu corpo simplesmente se recusou a descansar, enquanto tudo ao redor gritava perigo. Fiquei de pé, ouvindo o barulho, aquele barulho monótono e impossível, verificando obsessivamente se a água não entrava por nenhuma fresta, se a casa não desabava contra o vento. Marina dormiu contra mim no sofá, encolhida, seu corpo pequeno confiando em mim da forma que corpos só confiam quando não têm escolha. A Aparecida permaneceu na cama, respirando difícil demais, suas pulmões ainda lutando para entender como continuar vivos depois daquilo tudo. Cinzas não dormiu 1 segundo. Ficou de pé, aquele corpo magro tremendo, vigiando a porta como se fosse sua responsabilidade histórica. Quando o amanhecer começou, não exatamente brilho, porque nublado segurou a chuva, o silêncio foi pior que o barulho. Saí para a varanda para respirar ar que não fosse chuva. A estrada tinha voltado. Ou o que restava dela. Lama, troncos, a carcaça de uma galinha que não era minha. Folhas em lugares que folhas nunca deveriam estar. O mundo tinha sido revolvido, reorganizado para mostrar claramente que nós não controlamos nada, que somos só poeira que o vento move. Voltei para dentro. Fiz café com a água que tinha em reserva. A água é sempre o primeiro recurso em fazendas que sofrem. Arroz com o pouco de feijão que sobrou. Comida simples que preenche o vazio corporalmente, mas nada preenche o vazio emocional. Alimentei Marina, que comeu mecanicamente, com os olhos inchados de sono ruim. Aparecida não quis comer. Aquilo foi quando senti o primeiro frio real na espinha. Não era medo da tempestade. Era medo daquilo que eu reconhecia. "Você está bem?" perguntei, colocando a mão na testa dela. "Só cansada", murmurou Aparecida. "Só preciso descansar mais um pouco." Mas eu conhecia aquele cansaço. Conhecia muito bem. A mão dela estava quente demais. Febre.
Meu estômago caiu como pedra em poço fundo. Febre depois de choque de calor pode significar muitas coisas: infecção, desidratação, falência do corpo, tudo que mata lentamente. Marina, vem aqui, chamei, tentando manter a voz estável. A menina apareceu, com cinzas nos calcanhares. Aquele cachorro tinha virado sombra dela. Sua avó está um pouco mais fraca. Vou precisar que você fique perto dela, tá? Vou pedir que você me avisa se ela falar coisas estranhas, se reclamar de dor, se respirar diferente. Você consegue fazer isso para mim? Marina assentiu, séria demais para 8 anos. Passei o dia inteiro, e o dia seguinte, e o dia depois, tentando abaixar aquela febre com métodos que uma mulher sozinha conhece. Pano frio na testa, água com sal para não desidratar mais. Reza. Sim, rezei. Rezei pela primeira vez em 23 anos. Rezei porque aquela mulher que tinha chegado fazia uma semana precisava ficar bem. Porque Marina já tinha perdido mãe, e a avó era tudo o que tinha. Porque eu não podia carregar outra morte dentro de mim. Porque nenhum coração é forte o bastante para isso. No terceiro dia de febre, Aparecida começou a delirar. Chamava pela filha. Pedia desculpas por não ter conseguido salvá-la. Pedia desculpas para Marina por ter falhado como avó. Dizia que tinha fracassado em tudo, como filha, como mãe, como tudo. Seus olhos não me viam. Estavam procurando pessoas que já não existiam, naquele plano onde os mortos vivem eternamente esperando. Eu segurava sua mão. Ela me confundia com sua mãe. Depois com uma amiga. Depois com Deus. Porque quando estamos morrendo, confundimos todo mundo com Deus. À noite, a febre subiu mais. 40 graus, talvez mais. Eu não tinha termômetro. Nunca tinha tido. Mas sabia pelo toque, pela forma como o corpo queimava, como chama. Marina dormia encolhida no chão, do outro lado da cama. Cinzas vigiava, como se fosse sua responsabilidade. Naquele momento, sozinha com uma mulher que estava virando cinza diante de mim, que estava deixando este mundo devagar, entendi uma coisa que tinha passado 23 anos fingindo que não sabia. Eu tinha medo. Medo real, visceral. O tipo que te paralisa e faz o peito inchar com coisas que você não consegue nem nomear. Porque ajudar era fácil enquanto era ação. Carregar, alimentar, abrigar. Mas agora era sobre perda novamente. Sobre incapacidade radical. Sobre estar em uma cama escura, com uma pessoa se apagando e não poder fazer nada além de ficar ali, segurando sua mão. Como tinha sido com Zé. Aquela noite, a noite mais escura, a noite que parecia não ter fim, senti o peito apertar. Aquele aperto que eu conhecia muito bem, que tinha aprendido a dominar quando Zé caiu do cavalo. Aperto que virou cicatriz. Cicatriz que nunca tinha morrido completamente. Senti tudo voltando. Todos esses anos de bloqueio emocional, de isolamento, tudo começou a se mover. Comecei a chorar, não silenciosamente. Chorei de forma que dói, que raspa a garganta, que faz o corpo todo tremer como folha. Chorei 23 anos de lágrimas que tinha armazenado como poço selado. Chorei pela menina que era e que perdeu o pai. Chorei pelo homem que amei e que a terra levou. Chorei por cada dia que passei sozinha, convencida de que solidão era segurança, convencida de que amar era perigoso demais. Aparecida, mesmo na febre, mesmo perdida, apertou minha mão. Aquele gesto, tão simples, tão humano, tão desesperado, me quebrou completamente. Marina acordou, me viu chorando. Se aproximou devagar, como se caminhasse em vidro fino, em território perigoso. "Ache, tia", sussurrou ela, a voz pequena. "Tia, minha avó vai ficar bem." Eu olhei para aquela criança, que tinha perdido tudo, que tinha sido abandonada, que agora estava pedindo esperança para alguém que não tinha nenhuma para dar. A resposta à sua pergunta não importava,
Porque naquele instante, naquele momento que ia mudar tudo, o que importava era que ela não estava sozinha, que Aparecida não estava sozinha, que nenhuma de nós estava mais sozinha. E que talvez, isso fosse exatamente o que tínhamos vindo procurar, mesmo que nenhuma de nós soubesse. Puxei Marina para perto, colei-a contra meu peito, segurei Aparecida com a outra mão. Cinzas deitou em cima de todas nós. Naquela cama pequena, naquela casa isolada, durante aquela noite que parecia o fim do mundo, nós nos tornamos uma coisa. Não uma família ainda, era cedo para isso, mas algo que se parecia com salvação, algo que se parecia com pertença. Pela primeira vez em 23 anos, eu não estava só. E naquela noite, Aparecida dormiu. E não teve pesadelo. Aparecida acordou no terceiro dia sem febre. Os olhos dela abriram devagar, focando na janela. Luz real. Pássaros cantando de novo. O mundo continuando seu trabalho de girar. Ela respirou fundo. Um respiro que saiu do peito, limpo, sem aquele assobio de antes que era som de morte batendo na porta. Eu estava sentada na cadeira, ao lado da cama, adormecida. Quando ouvi ela se mexer, acordei de sobressalto. Aquele reflexo animal que ainda estava lá, aquele pavor de acordar e descobrir que tinha perdido alguém enquanto dormia. Mas não perdi. Você está acordada, disse, meu coração ainda acelerado. Estou, respondeu Aparecida, a voz rouca, mas presença. Faz quanto tempo? 3 dias. Você teve febre muito alta. Delirou bastante. Ela fechou os olhos, processando. Eu lembro de sonhos, murmurou. Sonhos com pessoas que já morreram. Minha mãe, meu pai, meu marido. Mas também lembro de você segurando minha mão. Então não eram só sonhos. Não disse nada, só fiz sinal que bebesse água, a água que eu tinha guardado como ouro. Ela bebeu devagar, como quem reaprendia a viver. No 5º dia, Aparecida conseguiu se sentar. No 7º, caminhou até a varanda. Cada passo era vitória. A estrada tinha voltado ao normal. A vida tinha retomado seu ritmo de sempre. As coisas aqui secam rápido demais. Foi quando o primo dela chegou. Um homem magro, preocupado, que tinha passado uma semana inteira procurando. Tinha passado na cidade vizinha, ouvido boatos de uma mulher e uma menina desaparecidas, mandado avisos por pessoas que conhecia. Levou 5 dias para chegar porque a estrada tinha caído, porque ninguém sabia exatamente para onde ir, porque o mundo é grande e nós somos pequenos demais. Quando apareceu em meu portão, de picape velha, com face de quem não dormiu direito, Aparecida começou a chorar. Marina abraçou minha cintura forte. Cinzas latiu, um latido de alegria, aquele som que tinha aprendido a fazer de novo. Vamos embora? Perguntou Marina, e havia tanta incerteza naquela pergunta que doeu. Olhei para ela, depois para Aparecida. Depois para Cinzas, que tinha ganhado peso, agora seguindo Marina por todos os cantos, como uma sombra que tinha aprendido a ser feliz. Sua avó precisa descansar um pouco mais, disse. Talvez 1 semana. O primo assentiu. Entendeu que aquilo não era sugestão, era declaração. Era uma mulher que tinha encontrado razão para viver e não ia soltar fácil. Naquela semana que prorrogamos, as coisas mudaram de jeito muito leve e muito profundo. Marina começou a ajudar na horta como se tivesse nascido sabendo. Suas mãos pequenas plantavam sementes. Ela aprendia, ela participava, ela existia de forma diferente. A Aparecida sentava na varanda, contava histórias antigas, da filha, do marido morto, fazia 7 anos, de si mesma quando era jovem e teimosa. Eu escutava enquanto pendurava roupa ou enxugava louça. Histórias que dói ouvir porque são pesadas, mas dói da forma que dói quando você respira depois de muito tempo sem ar. Dói porque significa que você está vivo. No 8º dia, fiz um feijão com arroz e frango.
a melhor coisa que tinha para oferecer. Sentamos os 4 à mesa. Bem, os 5, porque Cinzas lambia embaixo. Aparecida me olhou enquanto comíamos em silêncio. Você salvou nossas vidas, disse. Fiz o que qualquer pessoa faria. Não, respondeu ela, com aquela calma que tinha ganhado depois de quase morrer. A maioria das pessoas teria fingido que não viu, continuado sua vida, fechado a porta. Você abriu. Eu não respondi. Olhei para o meu prato. Meu pai sempre dizia uma coisa, continuou Aparecida, que a gente reconhece as pessoas grandes pela forma como tratam os que ninguém está olhando, os que ninguém consegue tirar benefício. Você é grande demais para estar sozinha. E Marina precisa de avó, mas também precisa de você, de alguém que sabe como continuar vivendo mesmo depois que tudo cai. Algo dentro de mim, naquele lugar que eu tinha selado bem com um cadeado há 23 anos, começou a se mover como ferida que finalmente pode cicatrizar direito. No 10º dia, elas foram embora. O primo levou Aparecida, Marina e Cinzas na picape velha. Marina olhou para trás 3 vezes enquanto saíam. Da última vez, virou de costas. Às vezes é mais fácil assim. Eu fiquei no portão de ferro velho, vendo a poeira vermelha levantar, aquela poeira que tinha visto descer tantas vezes, e depois descer novamente. A casa ficou vazia. Aquela noite, comi sozinha. Dormi sozinha. Acordei com o silêncio que tinha acostumado. Mas era diferente agora, porque agora eu sabia que silêncio não era paz. Era apenas silêncio. Espaço, vazio que pede para ser preenchido. Uma semana depois, Aparecida mandou uma carta. Letra tremida, mas clara. Papel simples, papel de quem não tem luxo. Dizia que Marina não parava de falar de mim, que perguntava quando eu ia visitar, que Cinzas tinha recuperado a alegria e ganhava peso, que ela tinha conseguido um trabalho pequeno, limpeza em casa de gente rica, que a vida era lenta, mas estava acontecendo. E no final, você me ensinou que solidão é uma escolha, não um destino. Você me ensinou que às vezes a gente precisa deixar desconhecidos entrarem em nossas vidas para que nossas vidas façam sentido. Você abriu a porta quando podia ter ficado trancada. Isso mudou tudo para a gente. E eu sei que meu coração está diferente agora também. Obrigada por não estar sozinha quando precisei. Você também não está mais. Guardei a carta no bolso do vestido. Daquele bolso ela saiu pelo menos uma vez por dia, para eu ler, para eu lembrar que tinha acontecido, para eu entender que era real. Aquela noite, ao invés de caminhar só pela fazenda, segurando a solidão como um tesouro, chamei a vizinha. Tinha uma mulher que morava a 2 quilômetros. Conversávamos pouco, apenas cumprimentos, quando passávamos perto da estrada. Mas ela veio. Bebemos café. Conversamos. Ela contou da vida dela. Um marido que tinha sumido faz 3 anos. Uma filha que queria ir embora para a cidade grande. De filhos que crescem e depois esquecessem que você existe. Histórias que dói ouvir porque são iguais à sua. Porque solidão é país onde muitos de nós moram sem avisar. Quando ela saiu, deixei a porta aberta. E comecei, devagar, a deixar pessoas entrarem. Não porque tinha deixado de ter medo, porque tinha entendido que medo é o preço de estar vivo. E que pagar esse preço junto com alguém, qualquer alguém, é melhor que não pagar nada, sozinha, segura demais para viver. Agora, aos 55 anos, meu rosto ainda é puro vinco. As mãos ainda são duras como couro. O cabelo ainda é sal e pimenta, mais sal que pimenta, honestamente. Mas há algo nos meus olhos que mudou, um brilho mínimo, quase imperceptível. O tipo que vem de dentro, que não vem de espelho, que vem de alma que aprendeu que vale a pena. Aparecida me visita todos os meses. Traz Marina e Cinzas. A menina a ajuda na horta agora. Ela tem 10 anos, perdeu aquele desespero infantil, mas mantém aquela forma de amar as coisas que crescem.
Eu ensino para ela como plantar, como cuidar, como esperar. Aparecida fica na varanda comigo. Seguramos as mãos enquanto o sol cai. A terra aqui ainda é vermelha. Os grilos ainda cantam à noite. O céu é ainda imenso, impossível, infinito, perfeito em sua vastidão. Mas agora, quando chove, e chove bastante aqui no interior de Goiás, eu não tenho medo, porque sei que depois da tempestade vem o silêncio. E silêncio não é solidão. É apenas um espaço esperando para ser preenchido. E eu já aprendi onde deixar a porta aberta. Já aprendi que abrir a porta é o único ato verdadeiramente heróico que qualquer gente comum consegue fazer. Já aprendi que humanidade não é escolha, é destino. Destino que a gente aceita quando decide deixar outras pessoas quebrarem nosso isolamento. E que às vezes o chamado não vem de longe. Às vezes bate na porta da sua casa. Às vezes está desesperado e magro e assustado. Às vezes precisa só de uma porta aberta. E uma mulher que conhece o peso das coisas o bastante para não ter medo de carregá-lo. 3 meses depois que Aparecida foi embora, recebi uma carta diferente. Não era a letra tremida de antes. Era uma letra pequenininha, com erros de ortografia, com desenhos de casas e flores nas margens. Era de Marina. Tia Maria, eu amo você. Você é minha avó também agora. Vó Aparecida disse que amor não precisa de papel para ser real. Cinzas quer te ver. Eu quero te ver. Quando você vem? Marina tinha escrito meu nome completo, Maria dos Santos. Nome que ninguém tinha falado em voz alta desde que Zé morreu. Nome que eu tinha guardado tão profundo que quase tinha esquecido que era meu. Aparecida tinha escrito embaixo: vem passar um mês com a gente, preciso de você. Marina precisa de você. Cinzas precisa. E eu preciso muito de você. Naquele momento, sentada na varanda da minha casa, aquela varanda onde tinha passado 23 anos olhando para nada, entendi que aquilo que tinha acontecido não era passageiro. Não era caridade que eu tinha oferecido. Era ponte. E ponte funciona nos 2 sentidos. Peguei a estrada, aquela estrada vermelha que tinha sido meu isolamento, e fui para Tocantins. Levei 1 semana de ônibus, carona, mais ônibus. Levei comida da minha fazenda, tomate, feijão, abóbora. Levei as mãos calejadas e o coração que tinha aprendido a bater diferente. A casa de Aparecida era pequena, muito pequena. 2 cômodos, cozinha que era mais esperança que construção real. Quintal onde ela tinha plantado, porque ela tinha aprendido comigo. Um pequeno horta. Marina correu para mim quando entrei. Cinzas latiu. Aquele latido de cachorro que tinha encontrado seu lugar no mundo. Aparecida estava na porta, com os olhos vermelhos de chorar. Você veio, disse como se não tivesse certeza. Vim, respondi, e fiquei 1 mês. Aquele mês mudou tudo. Não mudou geograficamente. Voltei para minha fazenda. Mas mudou internamente, porque durante aquele mês aprendi que Aparecida tinha conseguido um trabalho em casa de gente rica da região, limpando. Ganhava pouco, mas consistente. Ela levantava às 5 da manhã todos os dias. Trabalhava duro, voltava com as mãos feridas. Marina tinha entrado na escola. Estava no 2º ano. Seu professor disse que ela era inteligente. Disse isso olhando para mim como se fosse surpresa alguém como Marina ser inteligente. Ela aprendia rápido. Tinha fome de aprender. Cinzas tinha 2 empregos. Guarda da casa à noite, companheiro de Marina quando voltava da escola. Fazia ambos muito bem. E Aparecida tinha mudado. O medo dela tinha se transformado em determinação. Ela não era mais aquela mulher que desabava no calor. Era a mulher que acordava cedo, que plantava esperança junto com meu feijão, que abraçava a filha que tinha ido embora, mas tinha deixado Marina. Marina, que era a segunda chance, que era a razão de continuar. Na última noite, Aparecida e eu sentamos na varanda daquela casa pequena. Marina dormia, Cinzas dormia.
Tocantins respirava ao nosso redor. Você salvou minha vida, disse Aparecida. Você salvou a minha também, respondi. E era verdade, porque isolamento não é paz. É prisão onde você é prisioneira e carcereiro ao mesmo tempo. Quando voltei para minha fazenda, a casa estava diferente. Não tinha mudado. Ainda era a mesma estrutura velha, mesmos móveis, mesma cozinha onde Zé e eu comemos tantas vezes. Mas meu olhar tinha mudado. Comecei a ver a casa não como túmulo onde eu guardava Zé, mas como espaço que podia guardar outras pessoas. Fiz reformas pequenas. Consertei o quarto de hóspedes. Aquele quarto que ficava fechado desde que Zé morreu. Limpei. Pus roupa limpa. Deixei uma vela acesa, não por religião, mas por esperança. Comecei a visitar a vizinha com mais frequência. Seu nome era Conceição. Tinha 62 anos. Marido sumido, filhas que não visitavam. Ela vivia sozinha num sítio que parecia estar caindo. Uma dia fui lá e encontrei ela doente. Febre alta, sozinha. Levei para minha casa. Cuidei dela como tinha cuidado de Aparecida. Cozinhei. Segui a mão dela enquanto dormia. Conceição ficou uma semana. Quando melhorou, não quis ir embora. Posso ficar? Perguntou, tímida. Sim, respondi. E ela ficou. Conceição tinha mão mágica para costura. Começou a consertar as roupas velhas da casa, aquelas roupas que Zé tinha deixado. Em vez de jogá-las fora como tinha planejado, ela transformou em panos de prato, em colcha, em coisas úteis, em coisas vivas. Ela também tinha conhecimento de ervas. Começou uma pequena horta só de plantas medicinais. Gengibre, camomila, hortelã, arruda. 3 meses depois, ela simplesmente começou a chamar minha casa de Nossa Casa. Eu deixei. No 2º ano depois que Marina e Aparecida entraram na minha vida, recebi uma visita que não esperava. Foi uma menina. Não, adolescente. Uns 13, 14 anos. Apareceu na porta com uma sacola plástica e história que doía de ouvir. Tinha saído de casa porque o padrasto batia. Tinha dormido 3 noites na rua. Um policial tinha mandado ela para uma instituição, um abrigo. Mas ela tinha fugido dali também. Estava caminhando na estrada quando viu minha casa. Entrou porque a porta estava aberta. Era simplesmente assim agora. Minha porta estava sempre aberta. Seu nome era Joana. Tinha cabelo preto comprido e olhos que tinham visto demais. Tinha fome, não só de comida, mas daquele tipo de fome que vem de abandono. Ofereci comida. Ela comeu com raiva, como se a comida fosse inimiga, como se nunca fosse conseguir outra. Você pode ficar, disse. Quanto custa? Perguntou Joana, desconfiada. Nada custa. Você trabalha quando consegue. Come quando tem fome. Dorme quando cansada. É tudo. Ela não acreditou, mas ficou. Conceição ajudou Joana a se acalmar. Tinha paciência de mulher que já tinha sofrido o bastante para reconhecer sofrimento alheio. Joana ficou 6 meses, ganhou peso, perdeu aquele olhar assassino. Começou a rir. Não muito, mas começou. Depois que estava melhor, decidiu voltar para a escola. Conceição a ajudou com lição. Eu a levava de carroça até a escola na vila vizinha. Quando finalmente saiu, porque tinha que sair, porque tinha que viver sua própria vida, deixou uma carta. Tia Maria, você me salvou. Não me salve de forma heróica. Me salvou de forma quieta, com comida quente, com porta aberta, com mulheres que não perguntavam por quê. Vou lembrar de você pelo resto da vida. Algo começou a acontecer na minha fazenda que eu não tinha planejado. Virou ponto de encontro. Outras mulheres começaram a aparecer. Algumas ficaram um tempo, outras apenas comer e ir embora. Uma mãe que tinha filho doente, uma avó que não tinha ninguém, uma rapariga que tinha saído de casa porque o pai abusava. Eu não perguntava histórias,
Histórias vinham sozinhas, quando confiança era estabelecida, quando a pessoa entendia que aqui era seguro. Começamos a cozinhar junto. A horta virou maior. Plantávamos comida que durasse. Conceição ensinava as outras mulheres a costurar. Marina, quando visitava, ensinava as mais jovens a ler e escrever. Sim, Marina. Com 10 anos, aquela menina que tinha sido abandonada agora ensinava a outras crianças, porque era assim. Passávamos adiante o que recebíamos. A Aparecida vinha com mais frequência, ficava 2, 3 dias. Ajudava a cuidar de quem chegava novo, porque a Aparecida entendia. Tinha estado do outro lado, tinha sido aquela mulher desesperada. Um dia, um padre da vizinha apareceu. Tinha ouvido falar. As notícias viajam em interior como vento, de mulher que deixava a porta aberta. Achei que vinha me criticar, que vinha falar de reputação, de moral, de coisas que mulher sozinha não deveria fazer. Mas não. O que você está fazendo aqui é obra de Deus, disse ele simplesmente. Precisa continuar. E ofereceu ajuda, não com dinheiro, ele não tinha, mas com legitimidade. Com papelada, com forma de fazer isso de jeito que autoridades não viessem me tirar ninguém. No 3º ano, recebi notícia que quebrou meu coração de forma diferente. A filha de Aparecida tinha voltado. Sim, aquela filha que tinha desaparecido, que tinha deixado Marina com a avó, que Aparecida tinha chorado por tanto tempo, tinha voltado, tinha deixado o homem, tinha feito reabilitação. Tinha entendido, finalmente, que era mãe. Aparecida chorou quando contou. Ela quer conhecer você, disse Aparecida. Ela sabe que você nos salvou. A filha de Aparecida se chamava Lúcia. Tinha 32 anos, corpo de quem tinha vivido duro demais, olhos de quem tinha visto o inferno e voltou. Quando chegou em minha casa, Marina, que tinha visto mãe muitas vezes em foto, em sonho, não sabia como reagir. Mas Lúcia sabia. Abraçou a filha, que agora tinha 11 anos, e chorou. Chorou de forma que todo mundo chora quando finalmente volta para casa. Aparecida pediu se Lúcia podia ficar comigo também, para ajeitar as coisas com Marina devagar, para aprender a ser mãe novamente. Ela ficou 3 meses. Durante esses 3 meses, vi algo que poucas vezes a gente consegue testemunhar. Redenção. Não redenção religiosa, redenção humana. Lúcia trabalhava duro, ajudava nas tarefas, aprendia a cozinhar com Conceição. E mais importante, aprendia a ser presença consistente para Marina. Gradualmente, Marina, que tinha desaprendido a confiar, começou a confiar novamente na mãe. Não foi fácil. Teve dias que Marina fugia para mim, que dizia que mãe não era de verdade, que ia desaparecer de novo. Mas Lúcia nunca desapareceu. Quando saíram, mãe, filha, avó, para morar juntas numa casa pequena que conseguiram alugar perto de mim, Marina se abraçou a mim da forma que criança abraça quando está deixando parte do coração para trás. Você vem visitar? Perguntou. Vou visitar, respondi. Toda semana. E visitei. Toda semana. No 4º ano depois que Marina bateu na minha porta, eu tinha transformado completamente. Não era mais mulher solitária. Era mulher que vivia rodeada, não sempre na mesma casa, porque espaço importa, mas rodeada de pessoas que eu tinha ajudado, que tinha me ajudado. Minha casa tinha virado algo que não era bem instituição. Deus sabe que nunca tivemos dinheiro para ser instituição, mas era espaço de passagem, lugar onde mulheres em crise podiam chegar, respirar, se reconstruir. Havia registros, papéis, burocracia. No começo não. Depois sim, o padre ajudou. Virou coisa quase legal, quase respeitável. Mas mesmo antes de ser legal, era real. Conceição tinha virado minha companheira de vida, não casamento. Ambas tínhamos passado demais para acreditar em papelada, mas companheira mesmo. Dormíamos em cômodos separados porque somos mulheres da era antiga, mas tudo mais era junto. Ela cuidava das plantações.
Eu cuidava das pessoas. Juntas, sobrevivíamos. Tinha dias que era difícil. Tinha dias que mulher chegava com um trauma tão profundo que toda a compaixão do mundo não era suficiente. Tinha dias que a comida acabava antes que a semana terminasse. Tinha dias que polícia vinha procurar alguém que estava se escondendo aqui. Mas tinha também dias que mulher saía da porta, com cabeça levantada, com esperança, com o entendimento de que valia a pena continuar viva. Aqueles dias faziam valer todos os dias difíceis. Recebi uma carta de Joana, aquela adolescente que tinha fugido do padrasto. Tinha terminado a escola. Tinha conseguido trabalho em loja da vila. Tinha aluguel próprio. Tinha vida. Quando me vejo no espelho, vejo mulher que você ajudou a criar. Não sei como agradecer. Então, vou agradecer fazendo o que você fez. Vou abrir minha porta para alguém um dia, porque você me ensinou que isso é importante. Recebi notícia que a filha de Aparecida, Lúcia, tinha conseguido melhor emprego. Estava economizando para colocar Marina em escola particular. Sua filha tem talento, tinha escrito o professor de Marina. Sim, minha filha, porque assim ela era agora. Porque amor não precisa de papel para ser real. Marina visitava todo fim de semana. Agora tinha 13 anos. Era inteligente demais para a idade. Tinha começado a ajudar outras crianças que chegavam na casa. Aquelas crianças que vinham com mães em crise, que precisavam de lugar seguro. Marina era lugar seguro para eles. Tem momento que muda tudo. Para mim, foi o amanhecer depois de aquele primeiro dia que abri porta para Aparecida e Marina. Mas tem outro momento que mudou tudo de jeito diferente. Que consolidou que não ia voltar atrás. Foi dia que Conceição ficou doente. Febre alta, tosse que não parava, peito que doía. Eu a cuidei como ela tinha cuidado de mim quando meu isolamento tinha quase me matado. Mas dessa vez, todas as mulheres que tinham passado por minha casa vieram ajudar. Uma trazia remédio caseiro, outra fazia sopa, outra sentava ao lado da cama. Quando Conceição ficou melhor, porque corpo de quem tem razão de viver quer continuar vivendo, ela chorou. Você não está sozinha, disse uma daquelas mulheres, segurando sua mão. E Conceição entendeu que eu tinha ensinado comunidade sem saber que estava ensinando. Nem tudo era fácil. Tinha mulher que chegava tão quebrada que ninguém, nem Deus mesmo, conseguia consertar. Uma tentou se matar enquanto dormia aqui. A gente salvou porque dormíamos luz acesa, porque aprendemos a dormir de olho aberto. Conseguimos ajuda profissional. Aquele padre era santo mesmo, conseguia coisas de forma que eu não entendia. Mulher foi para o hospital, depois voltou, depois saiu, depois sumiu. Não sei se vive. Rezei muito por ela. Teve homem que apareceu procurando mulher que estava escondida aqui. Droga, raiva, vontade de matar. Botei ele para fora. Ele voltou. Botei de novo. Ele voltou terceira vez com 2 pessoas. Foi quando aprendi que compaixão tem limite. Que às vezes você tem que proteger não só quem você está ajudando, tem que proteger a si mesma. Chamei polícia. Ele foi embora. Mulher que estava escondida aqui teve que se mudar, porque era perigoso demais ficar. Naquela noite, Conceição e eu sentamos na varanda e chorei. Porque você não consegue salvar todo mundo. Porque às vezes, abertura de porta resulta em bala que passa perto da cabeça de criança. A gente continua? Perguntou Conceição. Continuamos, respondi, mas mais cuidado. E continuamos. Teve dia que não tinha comida suficiente. Tinha 7 mulheres aqui, 2 quilos de feijão, nada mais. Cozinhei feijão. Coloquei água para ir mais longe. Cozinhei uma abóbora que tinha. Naquela noite, antes de comer, rezei. Coisa que não fazia desde criança. Rezei porque não sabia o que mais fazer. No dia seguinte, apareceu um carro. Homem desconhecido. Vinha com picape cheia de comida. Tomate, cebola, arroz, feijão, frango. Padre me mandou, disse apenas, e foi embora. Eu chorei, porque fé é coisa que aparece quando você está no fundo demais para mentir sobre o que precisa.
Agora tenho 62 anos. Meu cabelo é completamente branco, não cinzento, branco mesmo. As rugas não foram embora, aumentaram. As mãos tremem às vezes de cansaço que é bom. Conceição tem 65, está mais frágil, tem problemas de coração que o médico diz que pioram. Marina tem 18 anos, está na universidade, conseguiu bolsa, estuda educação, quer ser professora. Quer trabalhar com crianças que sofreram abandono. Aparecida tem 85 anos, ainda viva, ainda forte. Senta na varanda comigo e vemos as coisas terem acontecido. Terem realmente acontecido. Lúcia está bem, trabalha 2 empregos. Marina ajuda com as contas. Eles vivem perto de mim. Cinzas. Aquele cachorro que apareceu tão magro morreu há 2 anos. Morreu velho, feliz, cercado de gente que o amava. Poucas criaturas vivas conseguem morrer assim. Tem coisa que ninguém te prepara. Ninguém mesmo. É envelhecer sabendo que fez diferença. Porque diferença é peso, é responsabilidade. É saber que tem gente que existe porque você abriu uma porta. Tem mulheres que passaram aqui. Mais de 100. Algumas ficaram dias, outras anos. Todas levaram algo. Algumas voltam para me abraçar. Dizem que casar, que tiveram filhos, que conseguiram um emprego melhor. Outras simplesmente desaparecem. Não sei se é porque conseguiram ser felizes ou se é porque morte pegou elas. Morte que é sempre mais rápida que a gente consegue correr. Mas aquelas que voltam, aquelas que abraçam a gente, fazem a gente lembrar que valia a pena. Conceição e eu conversamos sobre morte agora, de forma calma, sem drama, como 2 mulheres velhas conversam sobre coisa que é certa. Quando você morre, o que acontece daqui? Perguntou Conceição um dia. A gente deixa nas mãos de Marina, respondi. Ela vai entender o que a gente fez aqui. Ela vai continuar. Você acha que ela continua? Tenho certeza. Porque ela não aprendeu compaixão me ouvindo falar sobre compaixão. Ela aprendeu vivendo compaixão. Um dia recebi visita inesperada. Era mulher que nunca tinha visto. Tinha uns 40 anos. Vinha de carro. Carro que custava mais que minha casa. Você é Maria? Perguntou. Sou. Minha mãe veio aqui, há 13 anos. Eu tinha 17. Ela quase se matava por causa de mim. Por causa de meu pai, por causa de depressão que ninguém chamava de depressão naquela época. Lembrei. Mulher que chegou quase sem fala, que ficou 3 meses, que foi embora porque filho a chamou. Ela sobreviveu, continuou a filha. Graças a você. Sobreviveu para ver eu me formar, para ver eu casar, para ser avó. Ela morreu há 2 anos. Bem, em paz. A filha colocou uma mão na minha mão. Eu vim para te agradecer. Vim para dizer que minha existência, minha vida toda, existe porque você abriu uma porta para minha mãe. Chorei. Chorei de forma que não chorava desde que era jovem e acreditava que o mundo era justo. Porque a gente não mede dano ou salvação. A gente só abre porta. E depois, ripple effect. Ondulação que vai longe demais para a gente entender. Passo muito tempo pensando sobre a mulher que era, aquela mulher que acordava só, que plantava só, que comia só, que dormia só. Não sinto pena dela. Não sinto raiva, simplesmente reconheço que era sobrevivência. Porque em certo ponto, quando você perde demais, solidão parece proteção. Mas proteção que mata lentamente. Então, quando Marina apareceu naquela porta, com a Aparecida caindo de calor, com cinzas morrendo de fome, aquilo foi graça, porque a gente não escolhe salvação. Salvação escolhe a gente. A gente só decide se abre porta ou fecha. Tem noite que Conceição e eu sentamos e conversamos sobre tudo que passou. Você se arrepende? Pergunta ela às vezes. De quê? De abrir a porta. De deixar mundo entrar. Penso. Nunca preciso pensar muito. Não. Porque isolamento é morte lenta. Abrir porta foi escolha de viver.
de verdade viver. Quando Conceição dormir, e ela vai dormir porque coração não aguenta trabalho demais, vou ficar sozinha novamente. Mas será tipo de solidão diferente. Será espaço onde outras pessoas cabem. Será vazio que sabe se preencher. Não vou ficar isolada. Marina não deixa. A Aparecida não deixa. Lúcia não deixa. Todas aquelas mulheres que passaram por aqui e que criaram raízes noutro lugar, elas não deixam. Porque amor que a gente dá não volta embora. Fica em pessoa. Penso muito em Zé ultimamente. Naquele Zé que morreu caindo de cavalo, quando ainda havia promessa de vida inteira pela frente. Penso que ele não entenderia a mulher que virei, que teria desaprovado, porque homem da época dele achava que viúva deveria ficar viúva. Mas eu penso que, se ele olhasse para onde cheguei, talvez entendesse que cuidar de pessoas é forma de cuidar dele, de manter memória dele viva, porque Zé era bom, e eu estou fazendo bom pelo mundo, em nome dele também. Hoje é dia que Conceição não acordou. Acordei como sempre faço antes do sol. Fui checar se ela tinha respirado, porque coração acelerado é coisa que assusta gente que ama demais. Ela respirava, devagar, mas respirava. Senti no peito aquele aperto que conheci bem demais na vida. Sentei na cama dela, segurei sua mão, aquela mão que tinha costurado roupas, que tinha plantado vida, que tinha feito milagre todos os dias. Você pode ir, sussurrei. Você fez seu trabalho, você pode ir. Ela abriu os olhos, focou em mim. Você vai ficar bem, murmurou. Vou ficar bem, prometi, porque você me ensinou, porque não vou ficar sozinha. Ela sorriu. Naquela tarde, quando o sol estava caindo, Conceição foi embora. Não de forma dramática, simplesmente parou de respirar. Aquele corpo pequeno, aquela mulher que tinha me ensinado que dois é companhia, foi em paz. Marina chegou em 1 hora, abraçou a gente, chorou de forma que filha chora quando perde a avó. Porque Conceição era a avó daquelas crianças, era tia, era a presença que as pessoas amam. Aparecida chegou, chorou também. Lúcia cozinhou, porque quando morte chega, comida vem depois. Enterramos Conceição no terreno da fazenda, debaixo daquele pé de mangueira que ela tinha plantado quando chegou. Pessoas vieram que eu não esperava. Aquelas mulheres que tinham passado aqui, aqueles filhos delas, daquelas filhos, comunidade inteira. Quando botamos ela no chão, aquele chão que ela amava, levei um pote de sementes. Semeei ao lado da sepultura. Você vai crescer aqui, sussurrei. Seu trabalho vai crescer aqui. Estudava na universidade, mas vinha para casa todos os dias. Porque ninguém deixa a avó sozinha, e comecamos de novo, mas dessa vez com experiência, com sabedoria, com entendimento de que tudo que a gente planta colhe. Tem nova mulher que chegou, mãe de 4 filhos, marido que batia. Está aqui. Marina ajuda. Eu cozinho. A vida continua. Agora tenho 81 anos. Mesma idade de Aparecida, quando apareceu minha porta desidratada. Vejo a vida de forma diferente. Entendo que tudo que a gente faz, cada ato pequeno de compaixão, cria onda. Onda que viaja, onda que salva pessoas que a gente nunca vai conhecer. Abrir porta simples, que seria tão fácil ter mantido fechada, mas abrir mudou tudo, porque solidão não é segurança, é morte. E comunidade não é risco, é vida. A gente não marca a diferença com atos heróicos. A gente marca com porta aberta, com comida quente, com cadeira vazia que diz, senta aqui. Eu não sou heroína, sou só mulher que aprendeu que vale a pena amar. E você pode aprender também. A porta está sempre aberta.